Como vocês estão? Espero que bem. Hoje a religião é o cristianismo. O cristianismo é a religião dos seguidores de Jesus Cristo. Os cristãos acreditam que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, cuja vinda fora prometida no Velho Testamento da Bíblia. Eles sustentam que a humanidade viveu em pecado desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus e creem que Jesus, através de sua vida, morte e ressurreição, trouxe aos seus seguidores a redenção desse pecado original. Os cristãos acreditam num Deus único que existe sob 3 formas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, constituindo assim a Santíssima Trindade. Seguem os ensinamentos de Jesus, que enfatizam amor e perdão. Sua vida e seus ensinamentos, juntamente com a história de sua morte e de sua ressurreição, são descritos nos livros iniciais do Novo Testamento da Bíblia. Cerca de 300 anos depois da morte de Jesus, o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano. A fé se expandiu da Palestina para a Europa, o oeste da Ásia e o norte da África, e através da pregação e ensinamentos constantes, continuou a se espalhar por todo o mundo desde então. Desde o século XVI, colonos europeus trouxeram a fé cristã para as Américas e no século XIX houve uma grande expansão quando missionários, seguidores e colonizadores europeus em várias regiões da África e da Ásia. Atualmente há quase 2 bilhões de cristãos em todas as partes do mundo. Eles pertencem, sobretudo, a 3 grandes grupos: católicos, ortodoxos e protestantes. Eles divergem quanto à doutrina e a certos rituais, mas compartilham as crenças básicas cristãs. Nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, filho de Maria e José, em torno do ano de 4 a.C., durante o reinado de Herodes o Grande. Anjo Gabriel. O Evangelho de Lucas conta que o anjo Gabriel visitou Maria. Gabriel contou a Maria que ela encontrara graça diante de Deus e que daria luz ao Filho de Deus, que ela deveria chamar de Jesus. Essa visita é conhecida como Anunciação. Maria foi criada em Nazaré. Na época do nascimento de Jesus, ela era a prometida do carpinteiro José, descendente do rei Davi. E os evangelhos afirmam que era virgem. Como mãe de Jesus, é a mais reverenciada entre todos os santos cristãos. Belém. Os evangelhos de Mateus e Lucas descrevem o censo convocado pelo imperador romano para registrar as pessoas e suas propriedades, para coletar impostos. Por causa disso, José e Maria foram para Belém, cidade natal de José, onde nasceu Jesus. Lá não havia quarto em estalagens e por isso ele nasceu num estábulo. Os Reis Magos. O Evangelho de Mateus conta que um grupo de sábios do Oriente, ou Reis Magos, seguiu uma estrela até encontrar Jesus. Eles veneraram o bebê e fizeram-lhe preciosas oferendas de ouro, incenso e mirra. Pastores. Logo após o nascimento de Jesus, um anjo foi até um grupo de pastores nos campos perto de Belém. O anjo falou-lhes do nascimento do Salvador, e os pastores foram os primeiros a visitar a criança no estábulo. Temos a Paixão de Cristo, Última Ceia, a crucificação. Pôncio Pilatos ordenou a crucificação de Jesus. A sentença foi levada
a cabo no dia conhecido como Sexta-feira Santa. Jesus foi forçado a carregar a cruz até uma colina chamada Gólgota, localizada nos arredores de Jerusalém. Ali ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Esse evento é central na religião cristã, pois os cristãos acreditam que Jesus morreu para absolvê-los dos pecados. Ressurreição. Depois de morto, Jesus foi deposto no sepulcro de José de Arimateia, um de seus seguidores. Os evangelhos contam que no domingo depois da crucificação, algumas mulheres foram ao sepulcro, verificaram que ele estava vazio e souberam que Jesus ressuscitara de entre os mortos. A ressurreição é o principal milagre cristão, pois os cristãos acreditam num Cristo vivo que retornará um dia para reinar em paz. História sagrada da Escritura. Depois da crucificação e da ascensão de Jesus, seus discípulos pregaram entre os judeus do leste do Mediterrâneo e registraram sua fé com escrituras, ajudando a difundir o cristianismo. Os esforços do missionário Paulo, falecido em 65 d.C., fizeram a religião avançar, consolidaram uma base segura no Império Romano. Tal como o próprio Império, o cristianismo gerou 2 correntes, a ocidental baseada em Roma e a oriental baseada em Constantinopla, hoje Istambul. Essas 2 correntes originaram as modernas igrejas católica e ortodoxa. Muito tempo depois, com o movimento conhecido como Reforma, emergiu o protestantismo, terceira corrente do cristianismo. As 3 correntes tornaram-se dominantes na religião cristã, conferindo-lhe grande variedade e presença em todo o mundo. Corpo de Cristo. A comunidade cristã primitiva era chamada de Corpo de Cristo. Os primeiros cristãos foram perseguidos por causa de sua fé e por isso praticavam o culto em segredo. Temos o Papa. O líder da Igreja Católica é o Papa. Os católicos acreditam que ele é o sucessor direto de São Pedro, sendo, portanto, o representante ou vigário de Cristo na Terra. Temos o Novo Testamento, crenças e práticas, santos, festas. E vem então Natal, que assinala o nascimento de Jesus e é um momento de paz, alegria e boa vontade. É importante para os cristãos porque relembra o fato de Deus enviar à Terra seu único Filho para trazer a vida eterna à humanidade. O Natal é a mais popular festa cristã. Depois disso, então, temos o Advento, as 4 semanas. Antes do Natal. Temos o Advento, que são as 4 semanas antes do Natal. Festa da vinda de Jesus em muitas igrejas. Uma vela especial é acesa a cada domingo, até que formem as 4 semanas, que é chamada de círculo. As crianças ganham calendários do Advento e contam os dias de dezembro até o dia de Natal. Quarta-feira de Cinzas. O primeiro dia da Quaresma é chamado de Quarta-feira de Cinzas. O nome vem de um ritual
em que o padre usa cinzas para fazer o sinal da cruz na testa dos fiéis, que se arrependerão de seus pecados. Elas os advertem de que eles não passam de cinzas comparados a Deus e de que os cristãos dependem da graça dele para sua salvação. Tradicionalmente, as cinzas usadas nesse ritual vêm de queima das palmas do ano anterior. Aí temos Semana Santa, última semana temos Domingo de Ramos, Páscoa. Páscoa, dia que evoca a prisão, o julgamento, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Tem lugar na primavera. Os cristãos acreditam que a morte de Jesus trará vida eterna para todos os seus seguidores e, por isso, a Páscoa é o mais importante da festa cristã. Domingo de Ramos, Semana Santa, como eu disse. Domingo de Páscoa. A ressurreição de Jesus é celebrada no domingo de Páscoa. Na Igreja Ortodoxa, a festa começa à meia-noite de sábado, quando os fiéis circulam com velas acesas ao redor da igreja, procurando pelo corpo de Cristo num túmulo vazio. Em vários países, a luz está fazendo uma sombra. Em vários países acontecem alegres desfiles de Páscoa e os fiéis enfeitam ovos ou comem ovos de chocolate para simbolizar o quê? Uma vida nova. E por aí vai, muitos e muitos dias santos, até chegar ao cristianismo de hoje, a nossa Madre Teresa, que é o símbolo, né, da caridade cristã, e todos os tipos, né, de igrejas, metodistas, batistas, pentecostais, anglicanas, africanas, luteranas, católicas, ortodoxas, ortodoxa etíope, muitas igrejas. Igreja anglicana, já falei. E assim termino esse vídeo falando com vocês. Tenham fé no Deus superior, que é o Criador, dono de todos os mundos, e que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Gratidão, sejam bem-vindos, não deixem de dar like, vou continuar a próxima religião no próximo vídeo.